Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nos aproximamos da Tua bendita presença, Senhor, agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos oferecido, agradecidos também pela noite que passou e que pudemos descansar os nossos corpos físicos. E agora, ó Deus, estamos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esta congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pedimos as bênçãos, a vitória, a paz em favor de todos. Aqueles que estão doentes, sejam curados, sejam abençoados. Aqueles que estão com problemas, com necessidades de qualquer ordem,
que possa também receber a bênção do Senhor, ó Pai. E eu peço o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e pedimos também agora a inspiração divina para esta programação que começa, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar inspiração, tanto para falar como para ouvir a Tua Santa Palavra. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler neste programa está em Ezequiel capítulo 4. Então, os irmãos que desejarem acompanhar podem abrir as suas Bíblias em Ezequiel capítulo 4 e nós vamos começar com o versículo 1 mesmo, não é? E enquanto os irmãos procuram, então, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é isso? Muito bom, então. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Então são 3 grupos e qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos será sempre bem-vindo, e é só nos solicitar e nós faremos a inclusão como um participante também de um grupo. E não esqueça, quando fizeres isso, de deixar o teu nome para que nós possamos criar o seu contato de uma maneira personalizada, não é? O nosso número está na descrição do vídeo para você que desejar fazer isto. Ainda em tempo, não esqueça também, quando você for assistir o vídeo, não é? Que você possa clicar também ali no joinha e, se desejar, seja inscrito também no canal, para que desta forma o algoritmo do YouTube possa ir entendendo que está havendo aceitação e então ele vai promovendo a nossa programação para que outras e outras pessoas também possam ser alcançadas pela mesma, não é? Muito bom, então. Lembrando também que este programa é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O nosso tabernáculo está na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E dito tudo isto, então agora nós vamos já imediatamente para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, não é? Livro de Ezequiel, capítulo 4, e nós vamos começar com o versículo 1. Então leiamos. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira. Põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor, e tu toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti
e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas iniquidades, porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milheto, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 siclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-á sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi aquilo que morre de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? Dois pontos sobressalentes desta leitura aqui
porque na verdade isto era um símbolo da profecia de Ezequiel. Então foi um símbolo de uma profecia contra Jerusalém, contra o pecado de Jerusalém, né, do povo de Israel. Então ele deveria se deitar por 390 dias de um lado do seu corpo todos os dias, e cada dia daquele representaria um ano. E depois disto se viraria e se deitaria 40 dias do outro lado, primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito, e ele seria amarrado simbolicamente para que ele não pudesse se mover enquanto os dias se passassem, né? E depois o Senhor Deus, a segunda parte sobressalente aqui desta escritura, é que depois o Senhor Deus disse para ele cozer pão, cozer comida para si, não é? Para ele comer. E aqui tem as especificações do que ele iria misturar nesse pão para cozê-lo. Só que a parte mais sobressalente do assunto aqui, do cozimento da comida, é que ele teria que cozer o seu bolo com esterco que sai do homem, o excremento, as fezes, não é? Que sai do homem. Então ele tinha que colocar aquelas fezes ali. Então ele teria que misturar aquele esterco humano, aquelas fezes humanas com palha, e depois fazer o fogo e cozer a comida. Aí ele reclamou para o Senhor: ah, Senhor meu, mas eu nunca, desde a minha mocidade, nunca comi coisa imunda, minha alma nunca comeu nada imundo, não comi animais imundos, nem que foram mortos de doença, nem que foram mortos por outras feras bravias. Então o Senhor disse: então eu vou trocar as fezes humanas por excrementos de vacas. Você vai comer então o seu alimento cozido com fezes, com estrumes de vacas, não é? As duas partes mais sobressalentes dessa escritura. Mas agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, e depois nós voltaremos com a meditação da palavra, mais precisamente no estudo da mensagem que nós estamos estudando. Cristo é revelado em sua própria palavra, não é? O hino que vamos ouvir então é Anjos de Branco, e esse hino é cantado pelo cantor sacro Aparecido de Souza. Nós vamos ouvir esse louvor muito bonito para o nosso enlevo espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. E depois nós voltaremos então, não é? Com a meditação da palavra. Ouçamos e meditemos. Se eu tivesse na alvorada as asas alvas para voar, eu muito contente me trasladar para as fronteiras de Canaã. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá não se sabe o que é dor.
alegria, ali é tudo puro amor. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Vestido branco, palma e coroa, cada um deles vão receber. E se agora a Cristo eu sigo, junto a Ele eu hei de vencer. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá nunca, nunca se diz adeus, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo nosso Deus. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, não é? E agora eu já estou com a mensagem aqui diante de nós, aberta no parágrafo 147. E eu quero fazer uma breve consideração aqui, não é? Você se lembra que nós paramos no 146 e ele estava dizendo que estava na mata, andando lá pela trilha naturalmente, e ele viu um maço de cigarros vazio jogado por ali. E ele pensou, alguém já passou aqui na minha frente, não é? E aí ele passou e foi em frente, e algo lhe disse, volte e apanhe aquele maço de cigarros. Então foi por esta causa que nós lemos essa porção bíblica hoje, não é? Porque os profetas de Deus sempre eram ordenados a fazerem coisas que aos olhos humanos pareciam absurdas. Porque olha o que Deus fez com esse profeta aqui que nós acabamos de ler na Bíblia, não é? Mandou que ele se deitasse 390 dias somente do lado esquerdo, ele não podia se virar durante a noite, e depois disso mandou que ele se deitasse 40 dias do seu lado direito, porque aquilo representava a situação do povo de Deus, não é? Do povo de Israel. Depois ele disse, agora você vai cozer a sua comida para você comer. E aí disse para ele o que ele teria que colocar ali na comida, milho pequeno, acho que favas e outras coisas mais ali que nós acabamos de ler, não é? E então, e você vai cozinhar essa comida com fezes humanas. Aí ele diz, Senhor, mas
eu nunca comi coisa imunda. Na verdade, eu penso que Ezequiel estivesse já acostumado a profetizar. E Deus, sempre que usa seus profetas, ele usa essas maneiras, assim, quase que incompreensíveis à mente humana, né? Mas então ele falou: Senhor, eu nunca comi coisa imunda desde a minha mocidade. Eu sempre obedeci às normas estabelecidas pelo Senhor. E o Senhor então disse a ele: então, tudo bem, então eu vou mudar. Você não vai cozer com fezes humanas. Você vai cozer o seu alimento com o estrume que sai das vacas, né? Com fezes de vaca, então. E é isso, é por causa desse motivo, dessa escritura aqui da mensagem, do parágrafo 147, que nós resolvemos ler essa escritura bíblica aí, para que cada irmão observe como é que Deus age com seus profetas. Porque você vai dizer aqui: mas o profeta pegar um maço de cigarros vazio, ele era um homem de Deus, né? Alguém pode pensar isso, mas Deus faz esse tipo de coisas com seus profetas. Então vamos aqui no 147, não é? Comecei a descer pelas matas e lá estava um maço de cigarros no chão. E eu simplesmente segui em frente e pensei: bem, tem alguém na minha frente. E algo disse: volte e apanhe aquilo. Foi por esse motivo que nós desejamos ler aquela leitura. Algo me disse: volte e apanhe aquilo. E eu pensei: apanhar um maço de cigarros? Eu não. Algo disse: volte e apanhe aquele maço de cigarros. E desci, e lá estava um velho maço vazio. E vi algo. Eu lhes contarei nesta noite, o Senhor permitindo, certo? Agora falaremos a respeito de luzes do entardecer, só por poucos momentos. A Bíblia prediz que chegaria o tempo, bem no final dos tempos, que o sol sairia e lá haveria a luz do entardecer. Todos nós sabemos disto, não sabemos? Nós que estamos familiarizados com a nossa mensagem hoje do Senhor Jesus, cremos que haverá a luz do entardecer. E esta luz do entardecer, naturalmente, a grande luz virá quando Jesus, ele mesmo, for manifestado, o qual, na verdade, ou em cima nos céus, levando a sua noiva. E então se estabelecerá o milênio. A Bíblia diz isso, foi Zacarias, né, que disse que esse dia, porque você sabe que quando a Bíblia está falando deste dia, está falando deste último milênio. Não é de um dia, um ano, 3 meses, não. Tempos pequenos, 40 anos, 50, não é isso não. Quando se fala este dia, quer dizer, neste último milênio da civilização terrena, será um dia escuro. Não muito noite, naturalmente, e também não terá um sol muito brilhante. Será meio nublado. É isso que a Bíblia disse que Zacarias profetizou na sua profecia, não é? Mas temos um dos mais terríveis tempos para atravessarmos, que alguma vez já foi colocado diante dos seres humanos. E estou simplesmente esperando
pela hora e quando podemos obter, todos podem obter uma chance onde possa sair do trabalho e passamos uns dias e possamos ajeitar um lugar onde eu possa falar sobre aquelas pragas e coisas que estão por vir nestes dias e estarmos 2 ou 3 semanas juntos e reunirmos aquilo, se o Senhor me deixar viver para fazer isso e me inspirar para fazê-lo. Ver como estas coisas chegarão e aqueles trovões, então você descobrirá o que aquele homem e aquelas pessoas têm sonhado e todas aquelas coisas lá. Isto acontecerá. Vem, você observará o que eles revelaram, aquele grande trovão vindo dos céus. Agora, naturalmente, todos vocês sabem que eu sei o que aquilo significa. Vê você? Mas vamos simplesmente esperar até que a hora venha. Vê você? Pois isto agora, e isto será mais no tempo certo. Agora, então, leremos algumas destas escrituras aqui. Agora, na vinda da luz do entardecer, agora nós observaremos que isto terá que ser a mesma luz que havia de manhã, porque não há sol de manhã e outro sol à tarde. É o mesmo. Então ele está fazendo aqui a comparação do natural com o espiritual. Quando o sol se levanta de manhã, ali no Oriente, não é? É o mesmo sol que vai se pôr à tarde no Ocidente. Não existem 2 sóis, não é? É isso que eles estão explicando. Então é o mesmo sol. O mesmo sol que há à tarde é o da manhã. É o mesmo de manhã como de tarde. Agora, isto diz do dia. Ele mesmo, o dia, entre aquele tempo, será como como que sombrio, dia escuro. Não poderá ser chamado dia ou noite. Não poderá ser chamado nem de dia e nem de noite, porque será nublado, uma coisa um pouco escura, não é? Ou entre aquilo, vem, esta é a formação do corpo, dos pés e subindo. Quando ele estava aqui na terra, ele era um filho, à semelhança. Então ele foi morto. A igreja tomou o seu lugar no martírio e passou através das eras negras e começou a construir sobre a fundação que vinha. Então, de onde veio a visão? No topo da cabeça. Vem aquela visão de Nabucodonosor. Vem ele descendo do princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado para eles e fazer um pacto. Eles eram neófitos para ele. Mas observem, quando isto desceu até embaixo em um
símbolo, vem? Trouxe isto para baixo. Então, isto começou a voltar. Voltando, a igreja veio dos pés, subindo agora. Está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. Nós paramos aqui porque o tempo terminou. Eu me esqueci de olhar no cronômetro e já terminou o nosso tempo, não é? Então, se o Senhor permitir, nós retornaremos em nossa próxima programação e vamos voltar a ler isto aqui, porque eu teria feito alguma consideração aqui, mas não dá mais tempo, não é? Então nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, pela bênção de podermos estar reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e sermos abençoados cada dia pela meditação da mesma, ó Deus. E eu peço mais uma vez, Senhor, que as mãos misericordiosas, poderosas do Senhor, seja estendida sobre os enfermos, as criancinhas que estão enfermas sejam curadas, a doença seja expulsa de seus pequenos corpos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos, recebam a bênção, recebam a vitória. Ó Deus, se é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Que Deus fique com cada um, guardando, abençoando, livrando de todos os males e permitindo o Senhor, estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém e amém.